Olá, amigos! É com muita alegria que nos reunimos hoje para o momento de oração. Sabemos que a oração é uma ferramenta poderosa que temos para nos conectarmos com Deus, e é através dela que podemos expressar nossas alegrias, preocupações e pedidos ao Pai Celestial. Que este momento de oração seja um momento de paz, de renovação da nossa fé e de fortalecimento do nosso espírito. Vamos abrir nossos corações e nos entregar totalmente a Deus neste momento de oração. Vamos dar início no capítulo 5 de Gálatas, versículo 17, olha que a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro de modo que vocês não fazem o que desejam. Essa guerra espiritual que ocorre dentro de nós é uma batalha que durará toda a vida. Lembro-me de quando ouvi o Evangelho pela primeira vez, através de um primo. Eu tinha esse conflito interno e não sabia o que era, pois ao mesmo tempo em que meu primo falava sobre Jesus para mim, meus amigos me convidavam para festas e baladas. Eu comentava com eles que não entendia, pois parecia que havia uma força me puxando para Deus e outra força me puxando para o mundo. Isso também acontece conosco, pois, como lemos, a carne deseja o que é contrário ao espírito. Quando nos convertemos, nosso espírito é renovado e começa a desejar coisas de Deus, mas a carne ainda está presente, e é por isso que há essa batalha. Muitas vezes, queremos fazer o bem e não conseguimos. Queremos agradar a Deus, mas somos puxados pelo mundo para fazer as coisas desta terra. O apóstolo Paulo passou por essa guerra, mas venceu, graças a Deus por meio de Jesus Cristo, que nos dá a vitória. Se quisermos vencer essa batalha, precisamos ter Jesus em nossas vidas. A Bíblia diz que aquele que está na carne gosta de satisfazer as vontades da carne e não consegue se submeter à lei de Deus, pois não tem o Espírito Santo dentro de si. Mas, se entregamos nossa vida a Jesus, não podemos continuar no pecado, pois sentiremos culpa e nos arrependeremos. Talvez você pense que é fácil falar, pois eu sou um evangelizador que fala de Deus o tempo todo, mas eu sou igual a você. Todos os homens da Bíblia foram iguais, inclusive Jesus, que muitas vezes lutou contra a carne. No entanto, há 3 dicas para sermos cheios do Espírito Santo: orar sempre, ler a Bíblia e buscar a comunhão com outros cristãos. Essas práticas nos ajudam a vencer a batalha espiritual e agradar a Deus em tudo o que fazemos. O Espírito Santo é como Jesus, Paulo e eu, e só podemos vencer este mundo e o pecado se estivermos na presença de Deus. Amém. Minha primeira dica é que você lembre que o diabo nunca tira folga. Não pense que por ter vencido no ano passado ou por ter caminhado com Deus quando era novo ou convertido significa que caminhará com Ele todos os dias. Pelo contrário, o diabo vai tentar de todas as maneiras afastá-lo do Senhor. 1 Pedro 5 diz para sermos sóbrios e vigilantes, pois o diabo, nosso inimigo, anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Não se assuste, o diabo está sempre à sua volta, principalmente agora que você está no caminho de Deus. Ele sabe que você tem o sangue de Jesus sobre você e quando anda como um leão rugindo, está procurando a quem possa devorar. Por isso, vigie e esteja sempre cheio do Espírito Santo, pois ele nos mantém atentos e em santidade. A segunda dica é identificar os pecados que mais o afetam, pois o diabo vai trabalhar nessas áreas. Lembre-se que somos tentados de acordo com a nossa cobiça, então identifique onde tem mais fraquezas e trabalhe para superá-las. Eu conheço muito bem minhas fraquezas e isso me dá força para vencer o pecado quando o inimigo me ataca. Eu já sei que tenho dificuldades nessa área, então eu me esforço ainda mais nela. Vou ler uma passagem de Hebreu no capítulo 12. Veja o que o escritor diz: lembremos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Aqui, ele está dizendo que, se quisermos seguir o chamado de Deus, devemos nos livrar não apenas do pecado, mas também de tudo o que nos atrapalha. Outra versão da Bíblia diz que devemos nos livrar dos embaraços da vida. Talvez você esteja pensando que não comete pecados, mas talvez seu namorado esteja se afastando de Deus e impedindo você de buscar a Ele. Ou talvez sua esposa esteja tentando tirar você da presença do Senhor. Muitas pessoas me perguntam: pastor, meu marido não quer saber de Deus, devo me divorciar? A principal ferramenta que você tem em suas mãos é a oração. Você deve pedir ao Senhor e,
principalmente, você tem um marido incrédulo. Em 1 Pedro, capítulo 3, diz que as mulheres devem ganhar seus maridos sem palavras, ou seja, através do bom comportamento e da vida com Deus. Isso pode fazer com que ele também venha a servir a Deus. Mas se você ficar falando demais, tentando converter ele à força, só vai afastá-lo e fazer com que ele não queira servir a Deus. Então, lembre-se dos embaraços, de tudo que atrapalha e do pecado em sua vida. Será que aquele site que você visitou ou aquela série que você assiste na televisão, mesmo que não seja pecado, às vezes afasta você de Deus? Devemos ter muito cuidado, pois isso pode atrapalhar nossa leitura da palavra e nossa comunhão com pessoas de Deus. Cada um sabe onde está sua fraqueza e onde o inimigo mais tem tentado, e muitas vezes ele tem obtido vitória sobre nós. Está relacionado à nossa vida espiritual o fato de que muitas pessoas, mesmo correndo perigo de vida, ficam à beira do abismo pensando que não vão cair, mas estão sempre na beiradinha, pensando que nunca vai acontecer com elas. Isso pode ocorrer, por exemplo, quando um casal de namorados fica deitado num colchão assistindo um filme, ou quando ficam se beijando na porta da casa da namorada à noite, com o vento do carro. Ou seja, elas estão correndo risco e, quando estão nessa situação, o diabo pode arrumar um jeito de fazê-las ceder à tentação. Muitas pessoas já vieram até mim e disseram que são sempre tentadas todos os dias, talvez porque estejam brincando com fogo. Quando uma pessoa decide romper com o pecado, ela cada vez mais se distancia dele e não é tentada a todas as horas. Ela é tentada quando há uma brecha, ou seja, quando a chuva começa a cair e a brecha fica muito grande. Isso porque o inimigo sabe que essa pessoa está com Deus, e se tentar todas as vezes, vai perder. Então, a pessoa ficará cada vez mais perto de Deus. A Bíblia diz que quando o diabo foi vencido por Jesus, ele se retirou aguardando outra oportunidade. O diabo sabia que não poderia tentar Jesus até certo momento, mas aguardava a oportunidade certa, pois sabia que cada vez mais pessoas iriam crescer absurdamente com Deus. Eu mesmo já tive experiências em que, ao vencer uma tentação, cada vez mais o pecado perdia espaço na minha vida. E isso será assim com você também. Portanto, faça o que eu disse e você será cada dia mais vencedor com Deus. Mesmo que tropece um dia, não duvide de que o sangue de Jesus pode purificar de todo o pecado. Não olhe para suas fraquezas, mas coloque tudo diante de Deus e Ele promete perdoar e purificar de todo o pecado. Amém. Se você gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e inscreva-se no canal para receber os próximos vídeos. Que Deus abençoe você!